Olá pessoal, tudo bom com você? Sou eu aqui de novo, a Karen, aqui no canal, para comentar aqui diretamente dos Estados Unidos. Eu vivo em Nova York, também às vezes estou no Havaí. Para quem não me conhece, né? Sou a Karen Daúda, que é o canal que fala sobre política, relações internacionais. A minha formação é nisso, então a gente pode conversar sobre esses assuntos. E eu também gosto de saber tudo o que acontece no país que eu nasci, que foi o Brasil, né? Apesar de ser americana agora, eu também sou brasileira, então eu quero conversar com vocês sobre a situação nova que está acontecendo. Gente, eu vi o canal das minhas amigas, no caso da minha amiga Ana, né, do Meteoro, eu queria compartilhar com vocês sobre a relação da China com o Brasil agora. Como é que está a relação agora da China com o Brasil depois dessas taxações do Donald Trump, né? Como é que estão as relações agora do Brasil com a Ásia? Eu queria saber mais, porque, assim, se o Brasil está com problemas com o Donald Trump, ele tem sim que abrir as suas portas para outros países, para outras oportunidades. E eu acho realmente muito importante o Brasil estreitar mais. Até achava que o Brasil era bem estreito com a China, mas aparentemente não tem o mesmo tamanho que tinha com relação aos Estados Unidos, 200 anos, né, de relações com os Estados Unidos. Mas assim, a gente vai ver agora então no canal das meninas, e eu quero comentar com vocês sobre essa relação, que é bem importante, porque vocês sabem, né? A gente tem que conversar sobre esse assunto, até porque o Brasil é motivado em relação à economia e tudo que está acontecendo, mesmo que eles não estão diretamente ligados com as taxações, mas a gente sabe que isso é importante da gente manter em mente que taxações afetam a todos nós, inclusive americanos e brasileiros, tá bom? Vamos lá, eu vou ver o que as meninas estão falando e a gente vai conversar agora. Os impostos de importação que o governo Donald Trump impôs ao Brasil entram em vigor hoje, dia 6 de agosto. Enquanto isso, o governo Lula está mandando até militares para Pequim para estreitar as relações com os chineses. O que vai acontecer a partir desse ponto? Vamos descobrir. Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, me parece que o governo está aí já sinalizando para onde é que o Brasil vai. E o Brasil vai para a China, hein? Pois é, Ana, eu começo a achar que o melhor diplomata que já teve aí entre China e Brasil foi o Trump. Sinceramente. Vamos lá. O tarifaço, Ana, que o Trump... Com certeza, o melhor diplomata total é o Trump. O Trump fez um trabalho que o Brasil não precisou fazer em relação à junção com a China, porque a China também se sentiu oprimida, ao mesmo tempo o Brasil, e eu acho que isso fez com que os países se abraçassem em algum momento, né, gente? A gente sabe que, claro, eles têm boas relações, mas quando tem relações mais problemáticas com os Estados Unidos, eu acho que isso faz juntar mais os países que são do lado contrário, né? É engraçado ver isso, mas é a realidade. O Donald Trump fez esse trabalho. Muito obrigada, Donald Trump. Que prometeu lá com 50% de imposto de importação sobre os produtos brasileiros, etc., entrou em vigor hoje, dia 6 de agosto, com 700 exceções, mas ainda sobrou tarifa sobre bastante coisa importante, né? Que inclusive tendo impacto sobre pequenos produtores. E eu tô falando de pequenos produtores, tá, gente? E latifundiário eu quero mais é que se... Mas eu tô falando de pequenos produtores, como de café, açaí e manga. E, Ana, a China tá sabendo disso e está fazendo um esforço aí para tentar mostrar que, olha, a gente tá do lado de você, viu, Brasil? Como? Por exemplo, com postagens da Embaixada da China no Twitter. Postando aqui, ó. Açaí conquista paladares na China. Já disponível em cidades como Beijing, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, a superfruta amazônica ganha espaço nas lojas de bebida, atraindo consumidores chineses pelo sabor único e benefícios à saúde. Açaí, China, Brasil. Eles são muito espertos na comunicação, né? Açaí na China? São produtos que na China são produtos novos agora que estão chegando, mas, claro, o açaí também não foi tão antigo aqui nos Estados Unidos. Foi uma coisa também de modismo aqui. Então,
Inclusive brasileiros também começaram a provar da fruta não faz tantas décadas assim, né? Talvez lá no norte mais, mas no restante do Brasil foi bem depois. E eu acho que a China também está entrando nesse mercado, assim como vai entrar o café. Então, o Brasil tem que estar bem atento nesses novos mercados. É bem importante a gente manter esse foco, principalmente patentear essas marcas, né? Desses produtos, porque assim, não é só mandar o grão, né, como se faz para a Europa, é tudo café do Brasil, e eles botam a marca que eles quiserem. Eu acho que o Brasil está dormindo no ponto. Nesse caso, com a China, eu acho que eles vão poder fazer esse mercado, porque eles realmente lá, eles consomem, né, frutas e gostam mesmo de coisas exóticas, vamos ver. Pura, deu fome isso aí. Outro exemplo, Ana. Café brasileiro na China. A China aprovou a habilitação de 183 novas empresas brasileiras de café para exportação ao mercado chinês. A medida entra em vigor 30 de julho de 2025 e tem validade de 5 anos. Café brasileiro, exportação China, Brasil, China, agro. Agro. Oi, agro! E daí você vê que nesse segundo caso não é nem só comunicação, eles realmente habilitaram 183 novos os produtores brasileiros para exportar para a China. Então, Ana, é uma medida pontual? É uma medida pontual. Mas é uma demonstração aí de boa vontade da China para dizer, olha, a gente absorve, Brasil, Estados Unidos não quer, a China quer. E não está ficando só nesse tipo de questão, Ana. Está tendo um esforço entre a diplomacia brasileira. É muito importante isso aí inclusive que a Sofia está falando, né, do meteoro. Realmente, o Brasil tem como vender para a China, não vai perder nenhum produto, não vai perder, porque ele tem como mandar a demanda dele para a China. A China é realmente um mercado bastante aberto para receber muitos produtos do Brasil, então o Brasil não precisa ficar com tanto medo, assim, só que, claro, a gente sabe que a logística não é a mesma, eles vão ter que retratar toda a logística, arrumar e tudo mais, mas se o Brasil realmente se segurar em países onde não vão acontecer esse tipo de retaliações que o Donald Trump está fazendo, de botar taxas lá em cima e tudo, eu acho que o Brasil está mais do que na hora, numa reflexão assim geral, de realmente colocar em pauta lugares que são mais, digamos assim, estáveis, né, em âmbitos econômicos, e ao mesmo tempo que não são retaliativos, que tem um posicionamento político mais estável também, e que possam ter essa amizade, no caso, os BRICS também ajudam, né, porque, claro, a China tem conexão com o Brasil por causa dos BRICS, e também, fora todas essas situações, né, jurídicas e tudo mais, internacionais, e sinceramente, são países que eram considerados pelos Estados Unidos como países totalmente instáveis politicamente, com problemas e tudo, e a gente vê hoje os Estados Unidos essa situação. Eu acho que é mais do que na hora do Brasil realmente alargar mais essas conexões econômicas com esses países, porque quando eles alargam essas conexões com esses países, eles têm maior estabilidade e resultado positivo, né, nessas exportações, porque o que acontece é que o Brasil está exportando para os Estados Unidos está taxando agora mais o Brasil, porque tem um regime instável, um regime que se vê que não consegue controlar um regime autoritário. Então, a gente tem que fazer relações que, mesmo aparentemente China autoritária, no caso, né, socialista, comunista, como queiram falar, mas ela não é louca de ficar taxando as pessoas, elas têm um regime que funciona lá, né, para aquele povo de lá. Enfim, eles não são dessa maneira tão autoritários assim como se imaginava, né? O Donald Trump parece que é pior que os outros regimes. Enfim, eu acho que o Brasil tem que fazer essas relações, tem que se estreitar com essas relações, porque essas sim vão dar retorno para os nossos exportadores, para o agro, etc. A gente sabe, claro, que o mercado americano era grande, mas, como eu falei no outro vídeo, é só 2%, então acredito que isso ainda vai ter uma grande diferença em relação a tudo isso. Mas vamos ouvir o que a Sofia está falando e a Ana, que é bem interessante, sobre a questão do Brasil mudar a sua
configuração dentro da China em relação ao consulado, embaixada, etc. e tal, fazendo com que ela fique maior e mais forte do que foi há um tempo atrás, porque a China, enfim, é um país amigo, parceiro, etc., nós sabemos, mas os Estados Unidos, como tinha já 200 anos de relações com o Brasil, tinha uma certa estabilidade, que hoje a gente vê que é uma instabilidade, então nós podemos dizer nessa situação de que o Brasil tem que realmente modificar e estreitar relações com a China, até porque a China é um grande potencial econômico, né, que vai superar muito rapidamente aqui os Estados Unidos, se já não superaram os Estados Unidos, né, porque que as fontes aqui, né, o presidente que a gente tem aqui, ele esconde os dados, então a gente vai ver agora o que está acontecendo, Brasil e China. Brasileira e chinesa para aumentar as relações bilaterais. Um exemplo disso foi uma conversa que rolou entre o chanceler da China, Wang Yi, e o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, por telefone, justamente com esse objetivo, estreitar as relações entre China e Brasil. Vamos lá para a carta capital que vai nos contar. China reforça apoio ao Brasil contra tarifas dos Estados Unidos e propõe ampliar cooperação bilateral. Vamos para as aspas aqui. A China apoia firmemente o Brasil na defesa da soberania e dignidade nacionais, se manifesta contra a interferência externa injustificada nos seus assuntos internos e apoia firmemente na defesa dos seus interesses nacionais, direito ao desenvolvimento e na resistência ao abuso discriminatório por meio de tarifas, afirmou o ministro Amorim, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. Então aí declarando abertamente apoio ao Brasil na briga contra o Trump. Não cita o Trump, não cita os Estados Unidos, mas pelo amor, todo mundo vê que está falando do Trump e dos Estados Unidos. Agora, Ana, o que realmente me pegou de surpresa, e eu vou dizer que eu tive que atualizar essa notícia que eu estou dando aqui para vocês pouco antes de encerrar aqui, de fechar um roteiro, foi que o Brasil começou a mandar militar para a China. Vamos lá. Uma coisa que eu não esperava que a gente exportasse. Pois é. O que está acontecendo, Ana? O Brasil resolveu aumentar a sua representação na China. Está, inclusive, procurando prédio novo porque a embaixada está pequena. A embaixada brasileira na China. E mandou 4 pessoas novas para lá, incluindo uma pessoa representando a Receita Federal, uma pessoa representando a Polícia Federal e 2 generais para aumentar a representação diplomática militar na China. Sabe com que objetivo? Para que a representação na China equivalha à representação que o Brasil tem nos Estados Unidos. Esse é o ponto que eu falei. Eles queriam fazer exatamente isso. Eles queriam representar na China o que eles têm nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos tinham uma relação de 200, tem ainda, né? Uma relação de 200 anos com o Brasil, e a China é mais recente no regime atual. É claro que o Brasil também teve relações, mas assim, nos últimos 40, 30 anos, né, não é a mesma coisa que foi com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha um contingente maior, estava na América e tudo, então, claro que houve essa mudança, mas o Brasil está deslocando sua força tática, militar, federal e tudo mais, porque quer realmente estreitar. É interessante isso aí, porque eu acho que o Brasil, nossa, eu queria ter visto isso há uns anos atrás, até nas primeiras eleições que o PT entrou no poder e tudo mais, em relações à melhoria, né, a criação dos BRICS em 2009, eu achava que já tinha isso. Me surpreendeu, sabe? Me surpreendeu que o Brasil está realmente querendo estreitar de verdade com a China, né? Mais do que foi antes. Isso aí já deveria ter sido feito há muito tempo. Só acho que deveria ter sido feito há muito tempo. Enfim, melhor tarde do que nunca, né? E agora, com isso, já tinha 3 militares na China, sendo um deles um general. Agora o Brasil tem 3 generais na China para fazer a interlocução entre o exército brasileiro e o exército chinês. Melhor. Pensa o Trump arrancando os cabelos nesse momento. A peruca, no caso.
A peruca, bem lembrado. Mas o Trump não tem uma peruca, ele fez um transplante do próprio cabelo dele. Não sei se vocês viram um filme do Trump, ele realmente fez uma cirurgia na cabeça e colocou o próprio cabelo dele na cabeça, né? Não sei o que ele fez, ele tentou modificar lá a calvície precoce dele há uns anos atrás, nos anos 80. Ele fez uma cirurgia lá que cortou a cabeça dele, enfim, uma coisa horrorosa. Pensando, meu Deus, eles estão aumentando a colaboração entre os militares chineses e brasileiros. O que a China tem a dizer sobre isso? Vamos lá para a Folha de São Paulo, que foi quem deu essa matéria. Exército brasileiro terá general como representante na China. Brasil equipara a estrutura da embaixada nos Estados Unidos e amplia a presença estratégica também com almirante e adidos da PF e da Receita. A representação busca nova sede em Pequim. Como eu falei, eles estão até tendo que procurar prédio novo porque está pequeno. Daí a gente tem as aspas aqui. Interessante isso aí. Questionado pela Folha sobre as novas indicações, o porta-voz Wu Jiankun, do Ministério das Relações Exteriores chinês, declarou que, sob orientações estratégicas dos dois presidentes, a construção da comunidade sino-brasileira para um futuro compartilhado visando um mundo mais justo e um planeta mais sustentável produziu frutos. A cooperação mutuamente benéfica e amigável entre China e Brasil beneficiou os dois povos, promoveu o processo de modernização de cada país e se tornou um modelo de cooperação entre os principais países em desenvolvimento. A China está disposta a trabalhar com o Brasil para aprofundar continuamente a cooperação em diversas áreas e agregar novas dimensões estratégicas. Palmas para o Trump, melhor diplomata que o Brasil já teve. Exatamente. Deixa eu pegar aqui minhas palmas, peraí. Palmas para o Trump. Palmas. Exatamente, os Estados Unidos nunca houve uma diplomacia tão boa quanto agora está fazendo em prol do Brasil, né? O Brasil está se unindo com os países que estão sendo atacados pelo próprio Donald Trump. Isso é muito positivo em relação ao Brasil, né? A gente só espera que o Brasil realmente não só use essa situação que o Donald Trump está impondo ao Brasil como uma alternativa de limite, né, para poder se integrar com os outros países, porque é claro, essa é uma situação limite, mas ele está impondo, né, aos outros países, mas assim, não é muito legal nesse sentido. Porém, o Brasil está fazendo algum movimento de forma a acentuar mais a ligação do Brasil com a China. Isso é importante que isso aconteça, porque o Brasil tem que ter realmente um país poderoso para que ele possa fazer negociações e conversar sobre essas negociações e importações, etc. Ao mesmo tempo, o Brasil tem que ter em mente de que tem que resolver os assuntos aqui nos Estados Unidos, mesmo que seja de uma forma não agressiva. A gente sabe o governo está fazendo o seu papel de forma lenta e gradativa. A gente sabe que é difícil, porque as pessoas aqui do governo Donald Trump são pessoas bastante pró-Donald Trump, mas esse governo eu tenho fé que não vai durar tanto tempo assim, tá? O ano que vem nós temos eleições, midterms, no ano que vem, que pode mudar a configuração da Câmara, enfim, do Congresso, então pode ser que dê muito ruim para o Donald Trump, né? Então, ele tem que moderar um pouco o discurso dele e a gente vai ver se a gente consegue usar o nosso poderio em relação a isso. E também é muito importante se ver também em relação ao que está acontecendo do Brasil se aproximar da China, de que realmente é importante, né? É importante da gente manter essa conexão mais firme, né? Eu até fiquei pensando, como eu mencionei antes, tipo, como é que o Brasil não fez isso aí bem, né? Antes, né? De realmente mandar mais pessoas, de ver uma sede maior e tudo mais. Porque eu acho que a China sempre foi um opositor, né? Dos Estados Unidos, e o Brasil nunca foi um país totalmente rendido aos Estados Unidos, apesar dessa família aí bolsonarenta. Mas a gente sabe que é importante o Brasil firmar raízes em lugares diferentes, lugares que não pensam da mesma maneira que o Donald Trump, e ao mesmo tempo tentar ajudar as outras empresas, e, enfim, né, os outros setores que dependem
exclusivamente dependeriam, né, das exportações para os Estados Unidos, tentar modificar essas exportações ou pelo menos fazer com que elas não sejam prejudicadas com as tarifas, né? E isso aí é bem complicado e eu espero muita sorte para o governo Lula e o Haddad consiga, né, nesse agendamento de entrevistas que ele tem, né, com os ministros daqui, consiga resolver essa pauta. De qualquer forma, é muito importante que o Brasil mantenha relações e aplausos ao governo Lula de conseguir mandar militares que, de alguma forma, vão ser os militares chamados vermelhos, né? Porque são os militares melancia, que são verdes por fora e vermelhos por dentro, né? Mas não é isso, é que realmente o Brasil precisa ampliar mais a sua visão, né? Do que é o mundo e ver que não é só os Estados Unidos ou só a direita, tá bom, pessoal? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e qual é a outra coisa? Comentar aqui. Eu quero saber o comentário de vocês sobre o que vocês acham? O Brasil junto com a China, mais ainda com os Estados Unidos, tem uma ampliação maior ainda. Quero saber no comentário, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.